As informações que são divulgadas para o torcedor cruzeirense é que os treinamentos na Toca da Raposa estão sendo mais intensos do que de costume após a chegada do treinador Fernando Diniz. E nesta semana que ele esteve livre para treinar o elenco do Cruzeiro, gerou em média ali cerca de 2h30 de treinamentos. O que a gente sabe para o futebol é uma carga até alta de treinamentos em campo. E o Fernando Diniz tem gerado bastante comentários nos bastidores. A galera tem falado que o pessoal do Cruzeiro está bem empolgado com as ideias do Fernando Diniz. E com esse tempo de trabalho, a expectativa é de que o treinador consiga extrair o melhor do Cruzeiro. Já que até agora Fernando Diniz ainda não conseguiu vencer no comando técnico da Raposa. E eu vou estar colocando aqui já de cara para vocês a informação do Emerson Pansieri, que traz detalhes sobre como está funcionando os treinamentos na Toca da Raposa. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Agora confira as principais falas do Emerson Pansieri. Hoje foi aquela famosa folga, né? O descanso programado para os jogadores do Cruzeiro. Porque eu acho engraçado que o torcedor fica assim, não, mas não pode dar folga, a turma tem que treinar. Gente, mas o trabalho está sendo pesado, essa é a informação, o trabalho está sendo realmente com muita vontade, com muita determinação desses atletas que querem entender essa forma de trabalho do técnico Fernando Diniz, e do outro lado, a comissão técnica precisa entender como é a forma desse grupo atuar. Então, os últimos treinos, passando de 2h30 de atividade, é uma janela muito extensa, porque muita gente ainda tem aquela ideia, né, do treino um contra o outro, de um trabalho que é assim. Não é assim. É um trabalho em campo reduzido. Tem os famosos joguinhos, né, que são dotados de muita intensidade, de muita velocidade também de reação, de entendimento de jogo. E esse é o trabalho do Diniz, que a gente vem conversando com um, com outro, com atletas, com membros da diretoria do Cruzeiro, e tá todo mundo muito empolgado com o que tá vendo do técnico Fernando Diniz e o que ele pode fazer pela frente. Então, essa é a realidade. Hoje o dia foi de folga, mas amanhã todo mundo à tarde estará na Toca da Raposa e vamos acompanhar essa atividade de perto. Vai ser um trabalho aberto à imprensa e vai ter inclusive a entrevista do atacante Caio Jorge. Olha só, família, o jornalista Marcelo Brecht agora está trabalhando na Rádio Itatiaia e ele foi perguntado sobre o momento atual do Cruzeiro, sobre a situação do Cruzeiro não ter se desenvolvido no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo coloca uma boa responsabilidade no elenco do Cruzeiro, que teve uma mudança muito grande. O elenco que estava encaixado nas mãos do treinador Fernando Seabra, muitos daqueles jogadores deixaram o Cruzeiro na janela de transferência do meio do ano, jogadores que eram utilizados principalmente ali no banco de reservas, e com a chegada de novas contratações, o Cruzeiro teria demorado mais do que esperado para desempenhar o mesmo futebol que já era apresentado pelo treinador Fernando Seabra. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Marcelo Brecht para a Rádio Itatiaia, onde ele explica o porquê do Cruzeiro não ter se desenvolvido bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Normal, por assim dizer, né? Ele é um técnico, ele é o diferente que tem hoje no Brasil. Eu gostaria muito mais dele pro ano que vem do que para agora. Ele é um técnico que transforma o time, que transforma os jogadores, e fazer isso numa reta final de temporada com muita coisa em jogo, eu acho ruim. Acho bastante melhor que ele tenha pré-temporada, que ele tenha um campeonato estadual para fazer esse tipo de coisa. Cruzeiro com o Fernando Diniz está recebendo média de 15 chutes por jogo. Vi contra o Libertad e vi contra o Vasco. Contra o Fluminense eu não consegui acompanhar, mas vendo as estatísticas depois é muito parecido, tanto que o Cruzeiro está recebendo muito mais finalizações que seus adversários. Acho a troca do Seabra normal. O time tinha desandado ali, realmente parecia que o time estava piorando, os números já eram bastante ruins, né, de uma vitória em 10 jogos, mas ainda não melhorou com o Fernando Diniz. Vamos ver se depois da parada da data FIFA alguma coisa melhora. Para mim, o desacerto que aconteceu no Cruzeiro foram as chegadas dos jogadores. A partir do momento que você mexe em meio time, que está muito bem durante o campeonato em andamento, e acho que mexe por uma determinação de cima, né? Assim, ficou bastante claro, teve um áudio que mostrava isso, que o dono do Cruzeiro mandava que os contratados tinham que jogar. Eu acho que a chance de ter um desacerto ali é muito normal, e o futebol brasileiro não te permite piscar.
porque é tudo muito equilibrado, todo jogo, seja contra os times de cima ou de baixo, são muito equilibrados, e você mexer em meio time traz consequências. Do Fernando Diniz, por enquanto, não tem a cara do Fernando Diniz e não tinha a cara que tinha antes. O Cruzeiro é um Frankenstein nessas primeiras semanas, nessas primeiras rodadas, o que é normal. Ele não é um técnico de choque, né? De chegar e rapidamente transformar o time, os jogadores, com um choque de motivação, de o que ele fala rapidamente entra na cabeça dos caras. E eu acho que talvez fosse o que o Cruzeiro mais precisasse. De alguém que mudasse pouco, mas que motivasse os jogadores, que trouxesse alguma coisa ali mais de fora de 4 linhas do que dentro para melhorar o time. Pro ano que vem eu acho que vai bem. Para esse ano, vamos ver, essa parada da data FIFA é muito estratégica pro Cruzeiro tentar continuar brigando pelo G6 e vendo a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, o Cruzeiro tá aí a 3 passos de um semi-paraíso. O Cruzeiro ganhar a Sul-Americana não é um paraíso, o Cruzeiro ganhar a Libertadores tem que ser, pelo tamanho e hierarquia que esse clube tem, mas o que tem para hoje, que tá em cima da mesa, é a Sul-Americana, então o Cruzeiro tem que pegar. Eu não tenho muita boa perspectiva para esse ano não, tá? O normal é que esse time, no início do ano, brigasse menos para não cair, como foi ano passado, que tivesse menos sustos, menos apavoros, como foi o ano passado, e que quem sabe beliscasse alguma coisa. É onde a gente tá. Esse time não correu risco nenhum, parece que ia brigar melhor do que tá brigando, mas tá brigando, e pode ser que belisque alguma coisa. Então a expectativa que existia, e no final das contas, onde essa estrada vai levar, eu acho que vai ser muito parecido com a leitura que se tinha inicialmente. Ô Ale, após... E olha só, família, ontem saiu a informação de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do Miguelito, jogador que é promessa das categorias de base do Santos, boliviano que se destacou nesta data FIFA, fez um golaço contra a Colômbia. Cara, que golaço fez o Miguelito! E aí um setorista lá do Santos trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do jogador após o próprio atleta mostrar insatisfação com a falta de oportunidades no Santos. Primeiro, galera, essa informação está sendo falada, mas a gente não pode ficar acreditando em tudo que vai ser falado, principalmente agora que o final de temporada está chegando, a janela de transferências vai voltar a se abrir e as sondagens vão voltar a serem faladas. E sobre um possível interesse do Miguelito, eu vejo com um pessimismo muito grande, porque a gente sabe que o Miguelito é uma grande promessa do Santos, tá insatisfeito? Tá, mas na última entrevista coletiva, o treinador do Santos respondeu uma pergunta de um jornalista e cravou que o Miguelito iria receber mais oportunidades. E olha só, de 2023 para cá, o Santos já recusou 4 investidas por uma possível saída do Miguelito. E olha que ele nem está sendo utilizado na equipe principal. Imagina agora que o jogador virou destaque da seleção boliviana, uma das principais peças. Então agora fica muito mais difícil tirar o Miguelito do Santos do que em alguns tempos atrás. O próprio Atlético Paranaense tentou com a proposta definitiva, só que o Santos recusou. O Santos acredita que Miguelito possa valer muito mais no futuro e por isso vai segurar o jogador. Não é fácil tirar o Miguelito de lá. O contrato dele é longo. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, que também achou estranho esta possibilidade e também não acredita muito que Miguelito possa reforçar o Cruzeiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, para te contar se existe alguma verdade na especulação do fim de semana de que Miguelito, meio atacante do Santos, que tem arrebentado com a camisa da seleção boliviana, poderia vir a reforço do Cruzeiro em 2025. Essa especulação surge durante o fim de semana e se vale da insatisfação do Miguelito com o Fábio Carille. Achei meio esquisita a história, até porque o Carille, todo mundo sabe, está de saída do Santos, deve ficar somente até o fim da temporada. O Santos sempre demonstrou muito carinho pelo Miguelito, contrato até 2027, multa rescisória de 70 milhões de euros ou 430 milhões de reais. Peixe que já havia recusado empréstimos para o Remo e para o Atlético Paranaense e 2 propostas em definitivo do RB Salzburg. Uma em 2023 e outra em 2024. De qualquer forma, fui checar com o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, se existe algum interesse, se o Cruzeiro monitora o Miguelito, se já abriu conversas com o Santos. A resposta do CEO do Cruzeiro, cascata. Nenhuma negociação. Miguelito não faz parte dos planos do Cruzeiro e deve ganhar mais oportunidades, ainda com o Carille, especialmente na próxima temporada. Resta saber se o técnico do Santos vai saber aproveitá-lo na melhor posição como ponta direita e não como meia centralizado, como o Carille vem insistindo.
Hora de atualizar. Olha só, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, da Rede 98 FM, onde ele fala sobre a pedida do Atlético Paranaense pelo volante Christian, que está no radar do Cruzeiro. Isso mesmo, alguns dias atrás, a galera aí do SEC Informes disse que o Christian estava por detalhes de fechar com o Cruzeiro, e recentemente o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Christian estaria custando 7 milhões de euros pela transferência e que neste momento o Cruzeiro tenta negociar a redução desta pedida inicial do Atlético Paranaense, que briga neste momento para não cair à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Atlético Paranaense vá cair. Se cair, com certeza vai cair também o preço do volante Christian, mas também não podemos ficar contando com esta situação. Se o Atlético quiser negociar, falar de 4, 5 milhões de euros, eu acho um valor justo pelo futebol que o Christian tem apresentado nas últimas temporadas com a camisa do Atlético Paranaense. Eu acredito que possa ser um grande jogador para o Cruzeiro, que possa ser uma peça fundamental na temporada de 2025. Acho o Christian muito bom atleta. Se decidirem reduzir a pedida dos 7 milhões de euros, é dentro. O Cruzeiro pode seguir negociando com o jogador. Agora, família, eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!